old and new connections between symmetries and elliptic PDEs. Bom, eu quero começar explicando por que old and new, né? O que tem de old nisso e por que vale a pena revisitar essas coisas agora, se já temos um caminho mais ou menos fundamentado com esse old, tá? E para explicar por que eu tive interesse em trabalhar com esse tipo de problema e por que eu acho relevante divulgar todo esse cenário de equações diferenciais na presença de simetrias e o que isso pode trazer para a gente, eu vou dar a minha motivação pessoal de por que eu tive interesse nisso e o que eu acabei descobrindo no caminho, baseado em algumas correspondências com alguns autores, para a gente poder fazer aqui a matemática de uma forma bem justificada. E, claro, tenho certeza que vocês aqui são EDPistas muito melhores do que eu e vocês vão saber fazer uso dessas técnicas que eu estou propondo aqui em problemas interessantes para os senhores também, tá bom? Então vamos lá, né? O primeiro aqui é minha motivação. A minha motivação é o seguinte: eu fui instruído como um geômetra, certo? Como um geômetra numa sub-área muito pouco difundida no Brasil, chamada curvaturas positivas, tá? Que quando a gente pensa em curvaturas positivas, primeiro a gente tem várias noções de curvatura. Para os que sabem um pouco mais de geometria riemanniana, temos Hit, seccional, escalar e tudo bem. Tá? Mas, quando nós simplesmente falamos curvaturas positivas, deve vir ao imaginário, por exemplo, o caso da esfera, certo? A esfera é um modelo de variedade com curvatura positiva. Acontece que essa daqui é a nossa esfera bidimensional e ela tem a propriedade de ter curvatura seccional maior que zero. Em verdade, ela é constante, onde x e y aqui são quaisquer dois geradores do seu espaço tangente em um certo ponto, certo? Ocorre que, em dimensões maiores, a saber, esse fenômeno ele aparece primeiro em dimensão 7, existem, então, certas variedades de dimensão 7 que são homeomorfas à esfera S7, mas não são difeomorfas. Tá, mas o que quer dizer tudo isso? Quer dizer o seguinte, que eu consigo construir variedades de dimensão 7, e quando eu falo construir variedades, me vem implícito que eu consigo munir a minha variedade com cartas locais, certo? Que decompõem a variedade com as suas estruturas que permitam fazer cálculo diferencial, partindo do local, né? Da decomposição em cartas de variedades, né? No curso básico de variedades. Então, quando eu falo, eu consigo construir variedades, me vem embutido uma escolha pré-determinada de Atlas. Então, M7 aqui é uma variedade legítima. E mais que isso, eu consigo dar uma função do M7 para o S7, que ela é contínua, e que a sua inversa também é contínua. Eu consigo, então, entre duas variedades que também são espaços topológicos, portanto, eu tenho noção de aplicações contínuas entre esses espaços, eu consigo construir um homeomorfismo, uma aplicação contínua com inversa contínua entre essas duas variedades. Acontece que, se eu pedir para que minha função agora seja diferenciável com inversa diferenciável, certamente a propriedade de inversa diferenciável, vai começar com a escolha aqui, vai falhar. Você não consegue produzir uma aplicação diferenciável entre M7 e S7 como variedades diferenciáveis que seja uma função diferenciável com inversa diferenciável. É isso que eu quero dizer com diffeomorfismo. Esses espaços M7 aqui são chamados de esferas exóticas. E bem,
Uma esfera tradicional, como eu disse, aqui a gente não precisa se limitar à dimensão 2, ela tem a propriedade de ter curvatura seccional positiva e constante. Se você só se lembrar de geometria diferencial, a curvatura seccional nada mais é do que a curvatura gaussiana para uma escolha de dois planos no espaço tangente. Em dimensão 7, nós temos perdão, 7 escolhe dois possíveis planos tangentes, certo? A curvatura seccional, então, é olhar a curvatura gaussiana de cada um desses planos. Então, ela depende de ponto e plano. O que acontece é que, para esferas exóticas, a literatura não apresenta a existência de nenhuma métrica de curvatura seccional positiva. Então, a gente coloca aqui essa observação, esse remark, não se conhece, não se sabe, perdão, não se sabe sobre a existência de métricas de curvatura seccional maior que zero em esferas exóticas. Não só em dimensão 7, mas em qualquer outra, mas não convém para essa palestra. Então, o que acontece? A minha tese de doutorado se chamava Deformações Métricas e Aplicações, e nós tentávamos então produzir diversas deformações métricas para entender esse fenômeno de não possibilidade, talvez, porque nós não sabemos nem obstruções para a existência de métricas de curvatura seccional positiva nessas esferas exóticas. Então, nós estudávamos deformações métricas com o intuito de ou corrigir curvatura, no sentido de promover planos de curvatura zero ou negativo em positivo, de maneira consistente, ou produzir resultados de obstrução. Nós tivemos sucesso em ambos os casos, em vários casos, mas para esferas exóticas nós não sabemos. Então, tudo isso me leva a fazer uma pergunta que é o seguinte: eu vejo mais ou menos que a área de curvaturas positivas está estagnada no sentido de mudar a abordagem. Deformações métricas não são mais suficientes. Então, a primeira pergunta, talvez, que nós temos que nos fazer é: bem, se as esferas exóticas não são conhecidas por terem curvatura seccional positiva, nós não sabemos disso, mas sim, elas têm noções mais fracas de curvatura positiva, muitas delas, eu tendo a perguntar até que ponto, né, ou em que alcance, de que maneira as estruturas suaves, né, a escolha de estrutura suave numa variedade determina ou obstrui a sua geometria. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que uma variedade vem junto com um atlas, que a gente pode fazer cálculo diferencial, a pergunta natural nesse contexto é: escolha de atlas está me obstruindo ou determinando a minha geometria, especialmente no caso positivo? E basicamente assim nasce essa minha tentativa de olhar para simetrias. Eu gostaria de partir de simetrias para estudar de que maneira variedades exóticas admitem as mesmas geometrias de variedades clássicas. E tudo isso dá origem ao primeiro dos problemas, o problema de Hammadi. Eu lembro para os senhores que se eu tenho uma variedade aqui que eu vou assumir fechada, ou seja, a minha variedade ela não tem bordo, a minha dimensão é maior ou igual que 3, a minha variedade não tem bordo e ela é compacta, tá bom? Vou partir desse cenário. E a pergunta natural é, bem, existe uma métrica riemanniana H em M com curvatura escalar constante? Por que isso daqui já começa a ser de interesse para o que eu penso? Por causa do seguinte, eu mencionei que que nenhuma esfera exótica tem métricas de curvatura seccional positiva. Acontece que, vou fazer aqui uma observação, em dimensão 10,
Existem também esferas exóticas, ou seja, existem variedades que são homeomorfas à esfera de dimensão 10, mas não são diffeomorfas. Só que mais drasticamente, se sabe que essas variedades aqui, elas não podem admitir métricas de curvatura escalar sequer positiva. Então, a curvatura escalar, que é a média da curvatura de Hit, que é a média da curvatura seccional, ela não pode ser positiva, nem em algumas esferas. Então, entender, primeiro de tudo, eu posso colocar curvatura escalar constante em variedades exóticas? Será que eu posso? E se sim, qual tem que ser o sinal dessa constante que eu posso realizar? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que viria é a seguinte: quais são as funções de curvatura escalar admissíveis nessas variedades? Certo? Por quê? Por que eu gostaria de saber isso? Porque esferas são caracterizadas por funções com pontos críticos não degenerados. Esse é o teorema da esfera de Hibbe. Ele diz o seguinte: se eu tenho uma variedade aqui de dimensão pelo menos 2 para a reta, que seja suave, função suave, e que tenha exatamente dois pontos críticos não degenerados, no sentido de que o sinal do Hessiano é bem definido. Então, a variedade ela tem que ser homeomorfa à esfera, certo? Então, é um resultado, em princípio, que depende da sua estrutura suave para você bem definir Hessiano e ponto crítico e cálculo, mas que só diz respeito a obstruções topológicas. É assim, por exemplo, que foi descoberto que as variedades construídas de dimensão 7, elas eram homeomorfas, mas não diffeomorfas à esfera padrão, tá bom? Construindo essas funções. Então, a primeira etapa é estudar a existência de uma métrica com curvatura escalar constante em algumas esferas exóticas, e a segunda etapa seria quais são as funções admissíveis. Esse é o problema de Yamabe. A primeira etapa. E a segunda etapa, portanto, é dada, ainda no mesmo contexto, variedade fechada, dimensão maior que 3. Dada f, existe uma métrica h, tal que a curvatura escalar de h é f. Esse é o chamado problema de Kasdan-Warner. Ambos os problemas de Yamabe quanto de Kasdan-Warner foram extensivamente estudados ali entre a década de 70 até a década de 90, e basicamente nesse contexto fechado, você pode considerar que eles estão resolvidos, certo? É claro que, vamos ver aqui uma questão. A primeira coisa, quando a gente poderia tentar estudar esses problemas que surgem, seria procurar por métricas específicas com alguma relação com alguma métrica já existente na variedade. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tem aqui a nossa variedade riemanniana, inicialmente, para tentar prescrever ou curvatura escalar constante ou prescrever alguma função, é natural que eu procure uma deformação métrica da minha métrica original. Nesse sentido, o que eu quero tentar prescrever tem que ter alguma relação, pelo menos é razoável pensar, com as propriedades da métrica original. Então, o que foi a tentativa do Yamabe, né? A primeira foi procurar pela existência de uma função suave na variedade, de modo que a curvatura escalar de u elevado a 4n menos 2 de g fosse igual à minha constante. Ou seja, eu faço uma deformação conforme na minha variedade. Eu multiplico ela por um fator e, claro, se isso daqui tem que ser métrica, então necessariamente u tem que ser positiva. Então eu estou procurando soluções positivas para essa equação diferencial aqui, que pode ser escrita da seguinte maneira: 4bn
Laplaciano de G, menos a curvatura escalar original vezes U, mais uma constante que eu gostaria de determinar, certo? Vezes U, ao que eu chamo aqui de gama n igual a zero. Bn é uma constante positiva, que depende da dimensão, e gama n ela tem a propriedade que se eu somar 1, ela me dá 2 estrela, que é 2n sobre n menos 2. Ou seja, o expoente crítico para o mergulho de Sobolev, no sentido de que a gente não tem mais um mergulho compacto de W12 para L2 estrela, não necessariamente é compacto. A falta do mergulho compacto é o que faz com que a gente não consiga, em princípio, trabalhar com métodos variacionais. Como o professor João me ensinou, é claro que depois a gente tem os trabalhos do Pierre Lyon e coisas nesse sentido que tentam corrigir essa capacidade ou fazer análise de blow-up, etc. Tudo bem. Mas eu tinha um propósito muito claro, né? Nós tínhamos de estudar essas variedades com simetrias. E acontece que por resultados iniciais de Ebay e Vogel, no final da década de 90, início dos anos 2000, eles estudaram essas variedades não somente só com as hipóteses topológicas de fechado sem borda, mas assumindo a existência de ação de um grupo por isometrias, tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho um grupo que age na minha variedade e esse grupo preserva a métrica ponto a ponto, tá bom? No sentido de que a ação desse grupo define isometrias da variedade. Ou, se você pode pensar assim, as isometrias da variedade são parametrizadas por esse grupo G, tá? E o que esses dois autores provam, que eu diria ser clássico atualmente, é o seguinte: se a órbita, que eu vou chamar aqui g de x, para cada x tem cardinalidade infinita, tá? Então, de fato, você consegue fazer um mergulho do espaço de Sobolev de distribuições que são G invariantes, que eu já vou definir o que é. Esse sim mergulha compactamente em L2 estrela, tá? Mas só para lembrar o que são as funções G invariantes, a gente tem o seguinte: imagina que a gente tem uma função suave aqui, U, na nossa variedade. Suave. E também imagina que a gente tem o grupo agindo na variedade. Então, a função ser G invariante quer dizer que U de G de x é igual a U de x para todo elemento do grupo, para todo ponto da variedade. Então, o que a gente faz como é que pode definir esse espaço de Sobolev? O W12G de M nada mais é do que o fecho dessas funções G invariantes suaves com respeito à norma de W12, normalmente. Tá? Você pode simplesmente fazer isso. Por exemplo, o que muitas pessoas de equações diferenciais fazem é considerar o G como sendo o grupo ON, certo? Que daí você está olhando para o que se chama de funções radiais, certo? Esse daqui é um caso. A questão é, essa hipótese aqui de órbitas com dimensão infinita, ela soa bastante restritiva para mim, tá? E o que a primeira coisa que eu, o professor João e o professor Lohan fizemos, e depois foi generalizado num contexto diferente, por mim pelo professor Marcos Alexandrino, e também de maneira independente, mas em outro contexto por um outro grupo de matemáticos da Alemanha, agora coincidentemente, é o seguinte: nós não precisamos nos restringir a essa hipótese de todo ponto a órbita ali passando ter dimensão infinita, porque em verdade, quando você tem uma variedade com ação, você tem uma parte que se chama
extrato regular. Isso quer dizer o seguinte, para todos os dois pontos, ok. Então, para quaisquer dois pontos aqui na nossa variedade, no que eu chamo de parte regular, e a parte regular nada mais é do que um aberto dentro da minha variedade, um aberto ahm, cujo complementar é magro, né? Então, é um aberto denso, ele é convexo por geodésicas, etc. Mas para quaisquer dois pontos aqui, se eu pegar a isotropia nesse ponto, ou seja, o conjunto de pontos, o subconjunto de G que fixa o X, e naturalmente a isotropia de Y, o conjunto de G que fixa Y, então G de X e G de Y são grupos conjugados. Então, como grupo, eles são basicamente a mesma coisa, só que em pontos diferentes, com representações diferentes. Então, no meu extrato regular, as órbitas são todas difiomorfas, tá bom? Elas são todas difiomorfas. E o que a gente percebeu foi que a gente só precisa olhar para órbitas nessa parte regular e que se existe uma órbita g de x com x pertencente ao regular, tal que a dimensão de g de x seja maior ou igual que 1, então nós temos de fato o mergulho compacto aqui. Né? Compacto. Então nós podemos lidar com EDPs críticas. Mas tem uma questão aqui escondida, né? Como assim? A gente precisa lidar com certas EDPs críticas. Do ponto de vista variacional, nós temos mergulhos compactos, mas não podemos esquecer, por exemplo, também do princípio de criticalidade simétrica. O que é esse princípio de criticalidade simétrica? Eu sei que na literatura sempre houve uma crença de que lidando com funções invariantes, pontos críticos de funcionais que aceitam essa invariância deveriam ser pontos críticos naturais. No seguinte sentido, se nós pegarmos aqui J, um funcional. Perfeito o que o Marcos falou, assim. No chat é uma tecnicalidade agora desses conceitos de ações, etc. Então, se nós estamos olhando para certos funcionais de energia aqui, então, por exemplo, vamos relembrar aqui da nossa equação de Kasdan-Warner, ou de Yamabe, simplesmente. A gente estava querendo lidar com equações desse tipo aqui. Só que agora, como eu já quero abordar o Kasdan-Warner, etc., eu vou colocar aqui f uma função que eu gostaria de prescrever. Então, eu gostaria de estudar essa equação diferencial. Tá? O que eu vou fazer? No contexto de ações de grupos, como isometrias preservam o Laplaciano, e eu estou olhando para funções U que são G invariantes, então a nossa escalar também é G invariante, não adianta eu chegar aqui e colocar qualquer f. A minha f também tem que ser G invariante. E quando eu procuro por uma U que seja G invariante, ao fazer a deformação conforme, naturalmente, essa daqui é G invariante. G pelo grupo, tá? A minha métrica é invariante, porque a ação é por isometrias. Então, isso aqui dá origem a uma métrica invariante. Então, estudar esse EDP ao prescrever f nada mais é do que realizar funções G invariantes como curvatura escalar de métricas G invariantes, via abordagem conforme. A gente sabe, então, que do ponto de vista de mergulhos compactos melhores, nós estamos bem. Sob hipóteses muito razoáveis, porque, por exemplo, você consegue me dar um exemplo de quando acontece essa questão aqui? Sim, sim. Se nós pegarmos G como sendo um grupo compacto e não discreto,
grupo compacto não discreto, por exemplo, ON, agindo numa variedade riemanniana, ele vai satisfazer essa hipótese. Então, o mais geral, é bastante geral. A gente só não fica bem com grupos discretos, basicamente, e com ações triviais, né, que fixa todo ponto. Então, isso daqui tá bom, isso aqui tá legal. Então, nós estamos olhando SDP. Agora, vamos ver o que a gente pode fazer no sentido de ter pontos críticos de fato. Porque um funcional J para essa equação, vou chamar de estrela, ele pode ser simplesmente dado por 2bn, exato, a integral do gradiente de u menos a integral escalar, vou colocar aqui, sobre 2 u quadrado mais 1 sobre, aqui é mais, deixa eu ver o que eu vou querer, isso, eu vou querer isso aqui, exatamente isso, eu vou querer um menos aqui, 2 estrela, a integral da minha f, u, 2 estrela. Eu vou olhar para esse funcional. Para que eu consiga lidar com os mergulhos críticos, esse funcional tem que ser notado o seguinte: ele é invariante pela ação do grupo. Então, em vez de eu olhar só para os, para eu olhar para essa classe grande de os que estão aqui no W12M, eu vou olhar só para os que são G invariantes. Então, eu tenho esse funcional. E com métodos variacionais é possível lidar bem com esse funcional. Por quê? Por que é possível lidar bem com esse funcional? Porque nós podemos procurar variedades para encontrar os pontos críticos, inclusive a variedade de Néhari, com dependência desse expoente, para se livrar dele. Por exemplo, se a gente pegasse f igual a uma constante, uma condição, por exemplo, poderia ser procurar em variedades u, certo? Com a propriedade de que a integral de u2 estrela é igual a um certo epsilon a ser determinado. A gente faz muito isso no trabalho. Opa, perdão. E aqui, claro, maior ou igual que zero. Isso daqui, por exemplo, seria uma condição. E esse daqui, essa variedade, ela sim vai ser fracamente fechada, certo? Porque nós temos, de fato, mergulhos críticos compactos. Nós temos mergulhos compactos para esse point que outrora era crítico. Então, nesse cenário, nós estamos bem estabelecidos. A questão é, achar pontos críticos nesse tipo de variedade, que, claro, dá origem a equações de multiplicadores de Lagrange, mas após as reparametrizações, essencialmente o que a gente tem é isso aqui, para todo V. Esse daqui, U é mínimo. Para todo V aqui, não é o suficiente, não é suficiente em geral para implicar, então vamos colocar um ponto de dúvida aqui, que dju de V é igual a zero para todo V. É assim que surge um princípio de criticalidade simétrica, para garantir que isso daqui seja sim suficiente para implicar que o mesmo vale para todo V. Entende? Porque nós temos as direções ali que são básicas, né, que são invariantes, mas nós precisamos olhar em todas as direções. E é exatamente por isso que nós precisaríamos de um princípio de criticalidade simétrico para poder lidar com esse problema. Mas a questão é possível de fazer tudo isso nesse caso, tá bom? E talvez o resultado mais importante nessa linha G invariante que nós obtivemos é o seguinte: só uma observação, no caso de ações de grupo, esse princípio aqui é de Palais, na década de 79 ele já havia provado, tá? Depois a gente vai passar agora mais rapidinho para o problema de foliações, mas antes eu queria dizer qual que é o nosso resultado mais importante e o que ele tem a ver com problemas futuros como o problema de constante ótima e também relembrar o que são constantes ótimas, tá? Nesse tipo de mergulho. O nosso teorema mais importante, Cavenaghi, no contexto de ações, tá? É o seguinte: se eu tenho uma variedade com ação n maior ou igual que 3 aqui
E a álgebra de Lie, ou seja, o espaço tangente na identidade do grupo, é não abeliano. A álgebra de Lie é não abeliana. Claro, o G ele é compacto e não discreto. Então, existe um procedimento. Então, vamos colocar assim: não abeliano, compacto e não discreto. Então, o que vai acontecer é o seguinte: qualquer função, qualquer função m que eu der na minha variedade, que seja G invariante, que seja G invariante, é escalar de U a 4n-2g para algum U positiva e G invariante. Tá? Então, esse daqui é o resultado mais importante. Sobre a hipótese de que o grupo é compacto e não discreto, que a gente discutiu que é uma questão razoável, daí você só adiciona mais uma hipótese, que o grupo ele tem álgebra de Lie não abeliana. Ou se você quiser pensar que é uma condição um pouco mais rígida, o grupo é não abeliano. Por exemplo, OE. Sobre essa condição, você consegue prescrever qualquer função. Qualquer função. Então você consegue realizar qualquer sinal de curvatura escalar. Qualquer um. Esse tipo de resultado permite concluir, por exemplo, que esferas exóticas com grupos de simetria satisfazendo isso admitem as mesmas funções invariantes de curvatura escalar que esferas não exóticas. Nesse sentido, simetria mitiga a exoticidade a nível de curvatura escalar. Tá? E qual a conexão disso com constantes ótimas? Porque eu lembro aqui do problema que foi muito estudado pelo Eben, que é constante de Poincaré-Sobolev, que diz o seguinte: bom, questão é, existe uma certa B maior que zero, tal que para toda U em W1, 2, M, onde aqui, sem M variedade fechada, tá bom? Vale o seguinte, a norma 2 estrela ao quadrado é menor ou igual que uma certa constante K, que eu já vou dizer quem é, U, aqui, perdão, vou colocar assim, gradiente de U, mais B, U. Vale isso? Quem é K? K é uma constante que só depende de volumes de esferas, ou seja, K não depende da geometria de M. B depende, B tem que depender. B é sabido que sempre vale volume maior ou igual que o volume de N menos um certo expoente alfa. Então, a pergunta é, você consegue realizar, dado esse K, a existência de um B, tal que isso valha para toda a função em W12? É essa a pergunta que surge. E a resposta é que, mais ou menos, isso daqui já foi completamente resolvido. Pelo Web e várias outras pessoas, Talent, Obama, várias outras pessoas. Mas depende da geometria. E depende do quê? Da curvatura escalar. Do sinal da curvatura escalar. Mas, isso daqui só vai depender da geometria, as constantes só vão depender da geometria, o B, que a gente quer saber se existe. Então, o que esse teorema diz? A gente, sobre essas hipóteses de simetria, pode escolher a bel prazer a curvatura escalar que a gente quer. Certo?
Então, nessa hipótese de grupo não abeliano agindo, sim, o teorema é verificável trivialmente, esquecendo as hipóteses sobre a geometria da variedade, porque ela é muito maleável. Isso é natural. Então surge a outra pergunta que é: então qual é a nossa constante K que passa a ser ótima aqui, limítrofe? A gente consegue reduzir ela? E a resposta é sim, nós conseguimos reduzir ela. Mas isso vai ter que ficar para outra palestra, que é um trabalho em andamento. Mas sim, agora a gente vai ter que diminuir a hipótese e ela vai ter, e esse B vai ter que voltar a depender de algum tipo de geometria, certo? Para poder funcionar. Porque realmente nesse caso não tem mais dependência da geometria, só partindo no contexto simétrico. Você entende assim a qualidade da ferramenta que foi desenvolvida? E como palavras finais, eu gostaria de ressaltar assim, o grande trabalho que o professor Marcos Alexandrino lançou nessa direção, que é a gente não precisa só olhar para variedades com ações de grupo, mas variedades com simetrias mais gerais. Imagina que a gente consiga pegar a nossa variedade e depor em várias subvariedades aqui, que depende do ponto. Com propriedades boas, como as variedades elas não se auto-intersectam, né, que o pessoal chama de injetivamente imersas, tá? E que em cada ponto da variedade aqui a gente consiga decompor o espaço tangente, como existe uma componente do espaço tangente que é o tangente à órbita, mais um certo complemento aqui, vamos chamar convenientemente de h de x, nesse tipo de contexto, que se chamam foliações, certo? Foliações bastante gerais, tá? Olhando para um tipo de foliação que ainda assim é geral, mas é de natureza topológica, que se chama orbit-like, o que isso quer dizer, assim, né? O que você só precisa pensar é que ela não é induzida por ação de grupo, mas ponto a ponto, se você se restringir a certas direções, você consegue achar um grupo ali que gera ela. Mas é ponto a ponto, não é global, tá bom? Os grupos podem variar. Então você pode fazer todas as mesmas perguntas nesse contexto, mas tem uma coisa muito complicada aqui em foliações mais gerais, que é o princípio de criticalidade, certo? Você realmente precisa reprovar o teorema de Paley em outro contexto. E isso que surge a dificuldade. Mas imagina, uma vez que essas coisas são estabelecidas, diversas outras equações diferenciais podem ser estudadas. E mais que isso, sobre essas clássicas envolvendo geometria, seja a prescrição de escalar, seja a prescrição de Hit, será que a gente não consegue achar, por exemplo, obstruções para a existência de foliações, dadas as funções de curvatura escalar admissíveis? E esse tipo de coisa? Então você conecta áreas ali que aparentemente estavam completamente desconexas, certo? Exatamente isso que você está pensando. Você está tentando juntar coisas para poder fazer uma teoria mais sólida. E você pode perguntar nesse contexto também sobre constantes ótimas e todo esse tipo de coisa, tá bom? Então, tudo isso surge explorando simetrias. E baseado na proposta original, por exemplo, por que não se pode olhar para equações diferenciais da física, que tem hipóteses de simetria naturais também, e obter resultados que tiram ali o expoente crítico, certo? Porque a entrada do expoente crítico, ela vem unicamente de você tentar lidar com esses problemas por métodos variacionais. E só para dar um gosto, assim, para finalizar de como que a gente demonstra esses teoremas de mergulho compacto, tem só uma observação que é fundamental, que é o seguinte: se você pegar uma função u aqui que seja g invariante, e você vai querer começar a integrar, por exemplo, uma norma dela, por exemplo, 2 estrelas. O que você vai fazer? Primeiro de tudo, você vai notar que você só precisa se restringir à parte regular, porque ela é aberta, densa, e o complementar dela é conjunto magro e também tem medida nula. Magro naquele sentido de análise funcional, de ter interior vazio. Então você só se restringe aqui, para começo de conversa. Mais que isso, na parte regular, lembra que eu mencionei sobre
as isotropias serem conjugadas e todo esse tipo de coisa, basicamente você tem uma noção de uma foliação regular ali, que significa que, no caso de grupo, que as órbitas são diffeomorfas, ou seja, você não varia a dimensão. Então você consegue escolher cartinhas locais aqui, na variedade, que se identificam com um abertinho de dimensão D e um abertinho de dimensão n-d, onde D aqui é a dimensão mínima de uma folha na parte regular. E olha só o que apareceu aqui, esse Rn-d. Então, quando a gente compõe, por exemplo, a nossa função com a cartinha aqui que manda e faz isso aqui, certo? Agora a gente tem isso aqui, né? Então a gente tem R de D, cartesiano R de N-D, para a reta. O que vai acontecer é, como eu estou lidando com U, que são G invariante, a minha U não depende dessa coordenada. Ela só depende dessa coordenada. Eu só estou lidando com essa parte aqui. E aqui eu diminui dimensão. E agora eu uso teoria clássica somente para lidar com essa dimensão, onde eu tenho mergulhos melhores, porque eu diminuí a dimensão. Por isso que o D precisa ser pelo menos positivo. Tá bom? Então eu escrevo, né, a minha variedade como união de U alfa. Daí eu venho, coloco uma partiçãozinha da unidade aqui, subordinada, partição da unidade base, né, no sentido de ser invariante, que também existe. A gente vem aqui e simplesmente sai aplicando a teoria de mergulhos já conhecidos. Por exemplo, no caso de constante ótima, a ideia aqui é usar alguns resultados do Talente já para ir melhorando. E é assim que você sai provando teoremas de constante ótima ou mergulhos melhores, para começo de conversa. Certo? E é por isso que é natural. A redução de dimensão vem das hipóteses de simetria. O que eu afirmo que é sempre não trivial nesses trabalhos são os teoremas de criticalidade. Tá bom? E era isso que eu queria falar. Eu agradeço muito a atenção de todos.